Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do HanaCast, seu podcast de saúde e bem-estar no mundo corporativo. Meu nome é Sabrina Oliveira, sou enfermeira, especialista em gestão da saúde e trago a vocês hoje um tema muito discutido nos últimos anos, a medicina sob visão holística. E eu sou o Thiago Rodrigues, diretor da área de relacionamento empresarial da Hana Consultoria. E para o bate-papo de hoje, convidamos uma profissional com mais de 30 anos de experiência na medicina convencional e que vem integrando também a medicina holística. A doutora Laude vai contar para nós um pouco dessa jornada entre medicina convencional e medicina holística. Bem-vinda, doutora. Muito obrigada pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Eu sou uma grande amiga da Hana, que é a diretora da Hana, e tenho enorme prazer em estar aqui hoje. O prazer é nosso. É um prazer tê-la conosco hoje e ainda mais num bate-papo super informativo. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada. A gente vem trabalhando bastante para realmente trazer bastante informação para todas as pessoas e falar bastante da medicina holística, né? Que trata o indivíduo como um todo, né? Holos vem do grego, e a gente, com isso, a gente consegue fazer com que os pacientes tenham uma integração e sejam analisados, sejam vistos de forma completa, de forma individual. Eu acho que vem muito a calhar com o que a gente faz hoje na Hana, né, que é uma empresa muito voltada à medicina holística. Inclusive, nós temos um programa criado pela própria Hana, chamado Hana Zen, que vem muito a dizer com o que falaremos hoje no decorrer do nosso podcast. Exatamente. A gente tem que entender que a medicina convencional ela é necessária, mas a gente tem que sempre integrar a medicina holística. Métodos alternativos, né, doutora? Sim, e a visão do paciente como um todo. O paciente não é só corpo, o paciente é corpo, mente e espírito. E com todos os seus fatores que ele agrega durante a vida, fatores sociais, fatores psicológicos. Ambientais também, doutora? Ambientais. E principalmente, eu acho que a Hana, eu venho acompanhando vocês há bastante tempo, não só por ser amiga da Hana, mas por gostar bastante de vocês. Nós temos uma relação de amizade. De anos, né? E de anos. E saber que a Hana tem toda essa abordagem de prevenção e de longevidade saudável, porque é isso que hoje nós precisamos. Nós precisamos entender que o paciente, ele não é só um corpo onde você faça uma medicina somente de medicar os sintomas e a doença. Nós precisamos fazer a prevenção. Nós precisamos olhar para esse paciente com um olhar holístico, sim, onde ele se integra no corpo, mente e espírito, e a gente consegue, através de terapêuticas que nós temos na medicina integrativa, ajudar esse paciente a entender o porquê ele está adoecendo. Muito bom. Doutora, e na sua visão, qual que é os princípios para uma longevidade saudável, feliz? Como que a medicina holística integra a medicina convencional para isso? Nós temos na medicina holística pilares, onde a gente consegue colocar o paciente e fazer, durante a consulta, a gente inclusive faz essa orientação, não só de uma alimentação saudável, mas do meio onde ele vive, quais são os problemas externos que estão fazendo com que ele sofra uma patologia. Por exemplo, a gente tem pacientes hipertensos que tomam hipotensores, né, diabéticos. E por que esse doente adoeceu? Quais são os fatores que estão intimamente influenciando esse paciente? Hoje, nós temos alimentação saudável, nós temos pilares: atividade física, prevenção, realização de exames periódicos para esse paciente realmente entender o porquê que ele está adoecendo, aonde estão esses pilares que são fundamentais. Atividade física. Quando fala de atividade física, doutora, isso não é uma conversa furada, realmente é um ponto que precisa ser
observado por todos nós, porque faz toda a diferença na nossa vida hoje e para o futuro. É isso? É isso. A atividade física ela libera vários hormônios, interfere diretamente no nosso metabolismo e na função dos nossos órgãos. Então, quando você tem estresse externo e você tem estresse oxidativo celular, por quê? Porque a gente não tem só o estresse externo. Com o estresse externo, a gente faz um estresse oxidativo celular. Explica pra gente, doutora, o que é o estresse oxidativo? É o aumento dos radicais livres dentro da célula. Os radicais livres são moléculas que causam disfunção orgânica, disfunção metabólica. Então, os pacientes aumentam o cortisol, eles vão se sentir mais cansados, mais desanimados, e esse estresse todo inibe a absorção dos nutrientes. Então, às vezes, você pode até ter uma alimentação saudável, mas a alimentação não é suficiente para que esse estresse não seja gerado e cause uma patologia. Cause um diabetes, uma hipertensão, uma doença cardiovascular. Eu acho interessante que a medicina holística, ela tem uma visão ampla, né? E eu diria que num todo é muito além do que aquela consulta onde você chega, traz o teu problema e é diagnosticado com uso contínuo aí de medicamento, né? A medicina na qual a doutora traz para nós hoje, ela vai além, ela investiga, né, doutora? Para tratar num todo, né? Não só na resolução de problema usando o medicamento, né? E a gente, como o Thiago perguntou, nós temos os pilares, né? Os pilares, além da atividade física, é a gente fazer a gestão do estresse, é a gente ter uma conexão espiritual, porque hoje a gente já sabe que até a OMS reconhece que a espiritualidade ela tem que participar ativamente da vida das pessoas, porque nós vivemos num mundo extremamente de várias informações diárias, de vários problemas, de vários obstáculos, com muitas dificuldades, e isso traz para o paciente um bem-estar e uma conexão. Essa conexão, ela gera uma plenitude, né? Quando nós temos liberação de aminoácidos na nossa corrente sanguínea, que são chamados os neurotransmissores, que nos dão essa plenitude. Por exemplo, a anandamida. A anandamida é uma substância descoberta em 1965 pelo Rafael Mercholan, que foi o pai do cannabis medicinal, e ele colocou esse nome porque Ananda significa, do sânscrito, paz e felicidade. Então, quando você não tem um bem-estar de conexão espiritual, e quando você tem vários fatores de risco que interferem na sua vida diária, você tende a adoecer. Muito legal. Doutora, falando um pouquinho de gestão de estresse, como que a gente faz essa gestão? Porque hoje nós somos diariamente, a todo momento, contaminados com informações das mais diversas possíveis, né? Então o mundo está trazendo aí, através da sua tecnologia, muitas informações para nós. E isso nos traz um peso muito grande no dia a dia. Sem contar os desafios profissionais, financeiros, familiares e da nossa sociedade como um todo. Então, como que a gente faz a gestão do estresse? Então, a importância de você ter essa conexão espiritual é você ter a abertura de consciência de priorizar o que é importante no seu dia a dia. O que é importante? Eu trabalhar 9, 10 horas por dia sem fazer atividade física, não dormir direito, chegar às 6 horas da tarde, chegar em casa, discutir com a minha esposa e às vezes uma discussão mais acirrada que aumenta todos os níveis hormonais, principalmente do cortisol, e quando vai dormir, todos aqueles pensamentos e todo aquele estresse que você passou, você não consegue dormir porque os seus pensamentos estão pulando de um para o outro e você não consegue ter um sono reparador. Doutora, eu vejo as terapias naturais como homoterapia, fitoterapia, até mesmo cannabis, que recentemente a senhora falou sobre, como grandes aliados para combater esse estresse do dia a dia e trazer para nós
uma serenidade, uma tranquilidade que tanto precisamos. Isso está correto? Fala um pouquinho para a gente sobre. Tá, é super correto. Quando a gente vive esse estresse diariamente, a tendência do nosso organismo é entender que a gente não tem essa plenitude de calma e tranquilidade, né? Então, todos os nutrientes que a gente precisa, que precisam ser absorvidos, muitas vezes a gente não consegue fazer essas trocas, né? Então, hoje, falando um pouquinho disso que também é importante, a gente tem que prestar atenção, porque a gente tem uma alimentação com muito agrotóxico, né? E essa alimentação, por mais que a gente faça uma alimentação saudável, orgânica, a gente tem todos esses fatores, e um dos fatores também a gente está sempre no celular liberando dopamina, que são neurotransmissores importantes, quando a gente tem aquele start, né, de olhar toda hora no celular, e isso realmente, Ansiedade, a né? ansiedade, aumenta a ansiedade. E claro, né, esses padrões de alimentação, de sono, de exercício físico e de terapias naturais, elas colaboram para a gente conseguir fazer com que o paciente realmente tenha mais bem-estar, e físico, mental e espiritual. Por quê? Porque elas agem diretamente na reposição metabólica, suplementando. Então, por exemplo, nós temos hoje fitoterapêuticos, como o triptofano, como o inositol, como os magnésios, que participam de mais de 300 funções no nosso organismo. E se a gente não tem essas trocas celulares, a gente não consegue administrar esse estresse. A gente vai ficar ansioso, a gente vai entrar, às vezes, num burnout, né? De trabalhar excessivamente e chegar realmente num limite onde a gente não consegue mais controlar. E quando a gente não consegue controlar, a gente faz uma doença, a gente faz uma patologia. É justamente por isso, né, Tiago, que na Hana nós temos os cântaros da gratidão, pensando justamente nos neurotransmissores ruins que a gente libera no decorrer do dia. Então, estrategicamente, ele foi desenvolvido pelo nosso grupo de psicólogos e ele, inclusive, a gente pratica na própria Hana, né, Tiago? Exato. Você já fez o seu? Sim, sempre. Nós temos dentro da Hana e também levamos aos nossos clientes. São recipientes de vidro transparentes, no qual um banner ao lado dele traz justamente esse pensamento, né? De você escrever ali no post-it os seus agradecimentos e os seus pedidos. E quando você os escreve, automaticamente você pensa e libera ali os seus neurotransmissores do bem. Exatamente. Essa relação do pensamento positivo para o que você emana, atrai, isso está ligado com a saúde, com a medicina holística, doutora? Intimamente ligado. Intimamente ligado. Nós temos hoje vários estudos já na área, né? A gente tem estudos, inclusive, de experiências que foram feitas com plantas, com água, onde você todos os dias vai e alimenta com palavras positivas, né? Então, a palavra, ela é uma energia positiva. O bem-estar, ele vem de você estar tranquilo e com a sua mente saudável. Mas para isso, você precisa ter realmente equilíbrio psicológico. E muitas vezes essas paradas que são feitas, como vocês têm lá, né, o Zen, Esse momento, são importantíssimas. Por quê? Porque é quando o seu organismo tenta te falar que tem alguma coisa errada, e você para, você respira, e isso diminui a ansiedade, diminui seu estresse, e com isso você não libera neurotransmissores, como por exemplo, como a dopamina, como o cortisol, que a gente já falou, que são importantíssimos, né? Que causam realmente esse estresse oxidativo que levam às patologias. Nós temos um eixo hormonal no nosso corpo, e a gente tem que respeitar esse eixo hormonal. Então, toda vez que a gente tem alteração desse eixo hormonal, nós mulheres mais ainda, porque depois dos 40 nós entramos no climatério e na menopausa, então todos os nossos hormônios, eles diminuem, né? E isso causa diversas doenças, como a gente sabe, e fazem com que a mulher se sinta, às vezes, desanimada, sem ânimo para praticar atividade física, aumento de peso, né, os calores noturnos, e isso também acontece com o homem na andropausa, não só com a mulher.
Olha só. Que bacana. E, inclusive, a gente teve um podcast sobre esse assunto, viu? Climatério. Legal. Não deixe de assistir. Ah, que bom. Doutora, eu imagino que com o passar do tempo, né, e a modernidade, muitas pessoas já ouviram falar sobre a medicina holística e até a praticam e às vezes nem sabe, né, muito bem que estão Exatamente. praticando algo tão bom. E também tem aquele nosso público que ainda não sabe diferenciar a medicina tradicional da medicina holística. Como você explicaria, Laude, para nós? Então, a medicina tradicional, ela trata a doença através de uma terapêutica de medicação de farmácia, né? Certo. E a medicina holística, que é a integrativa que a gente fala, além da gente ter, óbvio, a gente tem momentos que a gente tem que usar a medicina convencional, né? Uhum. A gente não pode não ser cientista, né? A gente é cientista. Claro. Mas a medicina holística, ela realmente vem para trazer essa prevenção. Uhum. Quando você tem uma abordagem durante a consulta do paciente, a gente não aborda só, o senhor veio aqui, sim, o senhor tá com a pressão alta, Uhum. e o senhor está com diabetes. O senhor vai tomar isso e isso. Não, isso para a gente na medicina integrativa não existe. A gente tem que entender esse paciente, qual a alimentação desse paciente, quais são esses pilares, né? Atividade física, como esse paciente está no dia a dia, no estresse, como ele convive com as outras pessoas, quais são as reações comportamentais deste paciente, ele é agressivo, ele é reativo, né? Como que ele se comporta, como o intestino desse paciente está. O bem-estar intestinal hoje, a desbiose intestinal, e realmente a gente sabe que após todas essas cargas que a gente vem recebendo de informações de agrotóxicos e também de vacinas que a gente tomou, óbvio, né? A gente não é contra, pelo contrário, mas a gente sabe que há importância da gente fazer com que haja uma integração e que a gente consiga, através de uma terapêutica natural, melhorar todo esse metabolismo do paciente. E então a gente não trata a doença, a gente trata o doente. Uau, doutora, é um tema muito profundo, né? Sim. Falou um pouquinho de intestino. Gostaria que você entrasse um pouquinho mais nesse assunto, porque hoje está muito relacionado, né? Fala-se muito do cérebro ligado ao intestino, né? E até das suas próprias emoções também. Isso, porque a gente já tem hoje vários estudos, inclusive saiu um agora na Science, que nós temos ligações diretas, né, através de neurotransmissores e do intestino para o nosso cérebro. Então, realmente, quando você tem, inclusive, por exemplo, as patologias mentais hoje, já existem também comprovação no autismo, onde as crianças que ingerem muito glúten, açúcar e leite, elas realmente têm mais hiperatividade cerebral. Então, isso mexe diretamente com a neuroplasticidade do nosso cérebro. E o que é a neuroplasticidade? É quem faz todas as nossas funções, né? Quando a gente tem um aprendizado, é quando a gente vai fazer uma atividade que a gente não conhece, aprender uma língua, por exemplo, quando a gente vai fazer uma atividade artística, quando a gente vai fazer uma atividade física. Você tem que ter essa neuroplasticidade saudável. Então, hoje a gente já sabe que existem vários componentes na nossa alimentação que interagem diretamente com o nosso cérebro. E aonde é feita essa troca? No intestino. Né? Quando a gente tem a desbiose intestinal, a gente tem uma síndrome do intestino irritável. Essas vilosidades intestinais, elas se abrem e elas não conseguem fazer a troca. Então, o nutriente não chega na célula. Nossa, doutora, agora eu fiquei muito curiosa, porque eu nunca tinha pensado e realmente faz todo sentido. Há alguma dica para que quando o nosso público, ou até a gente, né, Tiago, Claro. esteja comprando algum alimento? Eu sempre sou muito curiosa e olho o rótulo da embalagem. Tem algo lá que eu deva olhar e falar, esse eu não posso comprar? Olha, nós temos hoje vários componentes que a gente sabe que podem realmente trazer prejuízo celular, né? A gente tem os conservantes, principalmente, né, nos alimentos. Então, a gente fala o seguinte na medicina integrativa: descascar mais e abrir menos. Muito bom. Essa frase
Nas nossas palestras de alimentação saudável, ela é a Então, introdução. Não que a gente não possa ter uma vida normal. O Uhum. que é o normal? O normal é a gente, no fim de semana, sair com os amigos, fazer toda essa abordagem social que é fantástica, né? Uhum. Se divertir, né? A gente tem aí fatores que, se forem usados no nosso dia a dia, a gente sabe que causam prejuízo, né? Uhum. Claro. O álcool, por exemplo, mas tudo é o excesso. Então, a gente tem que sempre buscar o caminho do meio. Sim, Né? evitar Qual os o industrializados. equilíbrio do meu organismo? Por que eu estou adoecendo? Uhum. O que está acontecendo comigo para eu gerar uma hipertensão, para eu gerar um diabetes ou para eu infartar? Sim. Né? A gente tem paciente no consultório, por exemplo, que chegou com 2 angioplastias no consultório há 2 anos atrás, com toda a parte de função hepática alterada, porque a gente sabe que o uso das estatinas, eles alteram a função do fígado, e é no nosso fígado, né, que a gente faz um grande metabolismo de todas as substâncias que a gente ingere, até os antibióticos, por exemplo, e por isso que interagem com o álcool, por isso que fala, não posso beber, né, tomando antibiótico, porque o metabolismo é no fígado, e ele compete, né, com o antibiótico, quando a pessoa está em uso de antibiótico. Então, tudo isso a gente sabe que é assim intimamente ligado na medicina terapêutica integrativa. O que a gente faz? A gente usa todos os fitoterápicos, os nutracêuticos, a cannabis medicinal, a homeopatia, para tentar fazer com que esse indivíduo tenha equilíbrio, não só físico, mental e também espiritual, porque a gente também, na consulta, orienta o paciente. Qual a sua conexão, independente de religião? Porque eu posso ser ateu, mas eu tenho uma conexão com a natureza. Seja ela qual É a for, minha né? conexão. Uhum. Eu posso ser universalista, eu posso ser espírita, eu posso ser católica. Não importa. O que importa é você com você mesmo. É a sua busca de abertura de consciência. É se conscientizar que, se você continuar tendo os mesmos hábitos alimentares, passando por estresse diário, não só corporativo, no mundo corporativo é Claro. muito maior, Sim. tendo reações com as pessoas que não são bacanas, No né? trânsito, a gente Porque vê hoje, muito, por né? exemplo, a gente vê exatamente, Uhum. você para no trânsito, a pessoa para atrás de você, ela já está buzinando, É. né? Então, isso tudo, quando a gente faz isso, a gente libera todos os nossos hormônios que não são bacanas Sim. e que trazem esse desajuste, esse desequilíbrio. Já começa quando você acorda atrasada, né, doutora? Nossa Senhora! O dia todo fica errado, parece, Fica, o né? dia todo fica errado. Olha como Exatamente. isso realmente faz sentido. Eu imagino que, assim como eu, né, esteja aqui me identificando, você aí em casa também deve estar se identificando com um ou outro Com sintoma, né, certeza, doutora? com certeza. Com certeza. E hoje, né, com toda a facilidade dos iFoods da vida, né, e Exatamente. isso também traz uma facilidade momentânea e um prejuízo a longo Muito, prazo muito. que ele é inestimável, Exato. né, muito grande. E toda a nossa correria do dia a dia nos Exato. faz recorrer ao que é prático, ao que é rápido e É. ao que é errado também, né, doutora? Exatamente, né? Eu estava falando até do paciente que infartou 2 vezes, e ele, quando chegou no consultório, ele se emocionou bastante, porque a nossa consulta é uma consulta mais longa, Eu onde a imagino. gente faz um atendimento humanizado, de frente para o paciente, buscando isso, buscando entender o que está acontecendo, né? Uhum. E ele relatou para a gente que ele trabalhava, ele é um alto executivo de empresa, ele trabalhava às vezes 12, 13 horas por dia, não tinha tempo de fazer atividade física, não tinha tempo de se alimentar bem, não tinha tempo de falar com a esposa e não tinha tempo de fazer interação social. Então, esses pilares para a gente da medicina integrativa holística são fundamentais. A gente não pode mais hoje encarar que isso não existe, porque existe. A tendência Então, é aumentar, né? É aumentar. E ele falou para mim, doutora, eu não quero mais infartar, eu não quero morrer. Eu falei, Olha então, só. a gente vai tentar colaborar de forma bem expressiva, mas a gente tem 2 partes para serem feitas, a minha e a sua. Porque o trabalho da medicina integrativa é uma jornada, né? Quando o doente, ele chega para você, ele chega doente. E eu quero o quê? Que ele tenha plenitude de saúde. Então, eu sempre vou
buscar alternativas terapêuticas, onde eu sei que podem integrar com o dia a dia dele, podem fazer ele ter abertura de consciência, podem fazer ele dormir melhor, podem fazer ele pensar nos atos de comportamento dele, né? E parar de querer trabalhar 12 horas por dia, porque toda essa reação que ele tem externa, se ele continuar fazendo no dia a dia, com certeza ele vai vir para o terceiro infarto, né? E fora que a gente tem todos os exames alterados. A gente pegou esse paciente com enzimas hepáticas altíssimas, pelo uso das estatinas, que a gente sabe que são reações adversas, né? Que naquele momento ele tem que estar usando. Hoje, depois de 2 anos, esse paciente está bem estável, ele praticamente usa a dosagem mínima dos medicamentos que ele usava quando a gente começou a tratá-lo. A gente usou toda a parte de terapêuticas de nutracêuticos, por exemplo, o resveratrol, que ajuda bastante no metabolismo do fígado, né? E ele hoje tem enzimas hepáticas normais, e eu encaminhei ele, porque ele faz acompanhamento com o cardiologista, e eu falei para ele, olha, não gostaria de tirar todos os seus medicamentos, eu quero trabalhar em parceria com o seu cardiologista, porque os seus exames hoje, você saiu de um colesterol de 256 e você está com 156 de colesterol. Então, todo o tratamento terapêutico que a gente fez da medicina integrativa vem funcionando. E ele foi, e o médico olhou, porque a abordagem convencional olha os exames, né? O médico falou para ele, olha, realmente, a doutora Laudenice tem razão, vamos diminuir aqui suas medicações. E ele hoje está fazendo atividade física, ele está tendo um outro tipo de abordagem na própria casa dele e no trabalho dele também, que é importante, né? Agora, o que vocês fizeram de criar esse espaço Zen, a gente sabe que hoje já está, agora acho que vai vir a lei, não sei se agora abril ou maio, que é a nova lei das empresas. É em maio, a partir de maio. Isso. Que tem a obrigatoriedade de dar todo o suporte psicológico para todos os colaboradores. Sim, né? A Hannah também realiza esse trabalho. Olha, então vocês já estão na frente, estão à frente Já estamos a todo vapor. Das leis, Maio né? tá aí, né, doutora? É isso mesmo. Parabéns, parabéns. Doutora, a gente vê um crescimento enorme nas crianças, né, hoje, com o diagnóstico de TEA. Sim. Né? E a gente sabe que muitas vezes esse diagnóstico, estava recentemente numa reunião, numa grande seguradora aqui de São Paulo, e foi dito que existe aí uma margem de 3 a 5% de crianças diagnosticadas com TEA, quando na verdade não tem TEA. Então, eu queria entrar aqui em 2 vertentes. A primeira, a saúde holística para crianças realmente diagnosticadas com TEA. E a segunda como é que a gente pode, doutora, entender o que está acontecendo com uma criança para que ela não seja diagnosticada de forma incorreta? Então, a gente hoje tem realmente testes que são feita a abordagem dessa criança, que são os testes neuropsicológicos, né? Através desses testes, você consegue fazer um diagnóstico diferencial. Se a criança realmente tem um TDAH, que são todos os transtornos que a gente fala que são os transtornos mentais, né? Ou se ela tem realmente autismo, ou se ela realmente tem outras patologias neurológicas que influenciam diretamente nesse desenvolvimento dela. É óbvio que nós temos que pensar o seguinte, hoje nós vivemos num mundo industrializado, né? Essas crianças estão nascendo, muito diferente você ter nascido há 50 anos atrás, onde os nossos avós, os nossos bisavós, não tinham tantas informações diárias e não tinham tantos conservantes e agrotóxicos na alimentação. Então, já existem muitos estudos nesse sentido que realmente sabem que também a desbiose intestinal, isso que a gente falou do glúten, também por quê? Porque geneticamente esses alimentos são modificados. A gente tem hoje os alimentos transgênicos. Então, tudo isso demanda de estudo. Isso tudo tem que ser realizado, realmente, mais estudos. Mas a gente sabe que o número aumentou bastante. Né? A gente teve aí uma doença difícil, há 5 anos atrás, que foi a pandemia,
né, que foi o Covid, onde a gente já tem comprovação também de estudo da proteína spike, que é uma proteína que quem teve o Covid sabe que pode ser depositada nas nossas células, impedindo trocas, inclusive no intestino. E hoje a gente tem a abordagem de usar, né, os pré-bióticos e os probióticos. As crianças, na parte neurológica, toda a abordagem feita psicológica, elas melhoram bastante com o uso de probióticos, com o uso de pré-bióticos. E também a gente tem hoje muitos estudos, graças a Deus, com cannabis medicinal. Por quê? Porque nós temos no nosso organismo um sistema chamado sistema endocannabinoide, que faz a nossa homeostase. E essa homeostase, ela faz o quê? Ela melhora as nossas funções, né? Mentais e de todos os nutrientes que a gente ingere. E essa homeostase do sistema endocannabinoide, agora já tem uma abordagem para ser colocada nas faculdades de medicina, porque antes não era reconhecida, né? Muito bom. Ela libera e ela faz com que, através do cannabis medicinal, você tenha fitoterápicos, que são os fitocannabinoides, que interagem com os nossos fitocannabinoides, porque nós liberamos esses fitocannabinoides também no nosso organismo, através do nosso sistema endocannabinoide. Só que, como a gente tem toda essa agressão de alimentação, de agrotóxico, de externo, né? A gente não sabe, muitas mães têm gravidez, assim, difíceis, né? Com muito estresse, com muito... Isso tudo, é claro que a gente sabe que influencia também, né? Sim, Na sim. genética da criança. Poxa Olha vida, só. quanto conhecimento, né, Tiago? Muito demais. A gente agradece muito, doutora, por tantas informações. E eu gostaria de perguntar, caso os nossos ouvintes queiram realizar uma consulta ou... Achá-la nas redes sociais. Exato. Sim. Quais são os seus canais, doutora? Então, a gente tem o Instagram, que é doutora Laude, DRA.LAUDY.Gonçalves. Gonçalves é com S. Certo. A gente também está fazendo, assim, toda a orientação de mídia, e tem bastante vídeos com explicações de várias coisas que a gente conseguiu abordar hoje aqui no podcast. É bem interessante, porque a gente explica um pouquinho mais, né? E o meu consultório também. Muito Mas legal. lá tem o link, é só entrar no link, cai direto na página do consultório. Vocês podem também nos acessar no nosso site, no Google, www.doutoralaudegonçalves.com.br. Muito legal, doutora. Doutora, para finalizarmos, gostaria que a senhora deixasse uma dica de leitura sobre a saúde holística. Olha, a gente pode falar o seguinte: todos os livros que têm uma abordagem de abertura de consciência, e a gente tem muitos no mercado, né? Mas eu gosto muito da Louise Hay, que ela fala você pode curar a sua vida, né? Porque a cura vem de você. Né? Jesus já falava, você quer ser curado, né? Como você vai ser curado? Você vai ser curado tendo bem-estar, né? Físico, mental e espiritual. Você vai ser curado tendo plenitude de pensamento, tendo tranquilidade para fazer o seu dia a dia realmente ser produtivo e ser feliz, porque a gente está aqui para ser feliz. Que Muito legal, bom, que prazer, que honra, né, Tiago? Muito Obrigada. bom. Foi muito bom recebê-la, doutora. Conteúdo Muito obrigada. fantástico, Muito muito obrigada. atual, sem dúvida. Eu que agradeço. Nós gostaríamos que esse conteúdo chegasse ao máximo de pessoas possível, porque Sim. é um tema que precisa ser visto com atenção, com dedicação, com carinho, porque é o que vai nos fazer no futuro, né? Definir aí um pouco do que seremos daqui a algumas décadas, né, doutora? Que bacana. E respostas assertivas, né, Tiago? Muito bem explicadas, doutora. Parabéns, viu? Obrigada. Eu que agradeço a Ana pelo convite, vocês que foram maravilhosos. Que legal. Muito obrigada. A gente está à disposição e realmente a gente tem que fazer toda essa integração com a medicina holística integrativa, né? Hoje no Einstein, por exemplo, e no Sírio, a gente tem o Reiki, né, lá dentro, a gente tem uma sala de Reiki, então realmente faz muita diferença, né?
É um assunto que não é bobagem, é um Não. assunto que realmente está totalmente Importantíssimo. interligado com o ser humano, né? Exatamente. E para você que nos assiste, não deixe de seguir o HanaCast na sua plataforma preferida, ou pelo Spotify, ou pelo YouTube, além do nosso site www.hana.com.br. E não perca o nosso próximo episódio. Falaremos sobre as alterações climáticas e os seus impactos na nossa saúde. Aguardamos você!